Excelente projeto. Eu gostaria, antes da gente continuar falando do projeto da rede, eu gostaria de inserir a professora Daniele, que é especialista na questão urbana, e que ela nos falasse um pouco, professora, desse projeto, né? Como que engatou esse projeto aqui, já que a senhora também é coordenadora do projeto Macapá 300, né? Então, fala um pouquinho do Macapá 300 e a senhora fique à vontade também para a gente conversar com a professora Miriam. Bom, o Macapá 300, na verdade, é o Macapá rumo aos 300 anos. Foi uma iniciativa da Secretaria de Planejamento do município de Macapá e a ideia é chamar várias instituições para que cada instituição colaborasse com uma área dentro das sub-áreas organizadas por eles para pensar qual Macapá que a gente gostaria de ter quando ela fizer 300 anos, né? Daqui a uns... me corrige, Cristina, por favor. 2058. 2058. Então, nós ficamos então com essa incumbência de pensar, não exatamente um planejamento, mas olhar para Macapá de hoje, ver o que nós temos, aquilo que nos agrada, aquilo que a gente deseja para Macapá de amanhã, e pensar nessa Macapá de amanhã, colocando como um norte, assim, como que quando Macapá chegar aos 300 anos, a gente gostaria de vivenciar. E aí a gente encontra aí várias questões, vários problemas que precisam ser abraçados por muitas gestões que devem vir por aí. A gente espera que essas próximas gestões também se interessem por essa proposição. Então, eu fui convidada por várias pessoas que estão no grupo, com a professora Miriam, são muitos estados. Então, um representante da Secretaria de Infraestrutura daqui do estado nos chamou para que nós fizéssemos parte e estamos aí com a coordenação estadual no processo, como a professora Miriam falou, no processo de colaboração e de formação também. Então, ainda que eu tenha muita experiência, tenha estudado desde a graduação na área urbana, né, urbanística, mais especificamente habitação, eu nunca me debrucei sobre estudos de regularização fundiária. Então, tudo que a professora Miriam fala, ainda que eu tenha vivenciado em alguma medida em outras experiências, nunca fui responsável por um trabalho nessa área. Então, é um aprendizado para todos nós da instituição e eu espero realmente que a gente possa constituir um grupo de multiplicadores internamente, nós como docentes e formando discentes também com essa visão mais ampliada. Me chamou muita atenção na fala da professora Miriam essa visão de que não existe a propriedade privada, pública, mas existe a propriedade, eu até esqueci o termo, né? Coletiva. Nossa, chega o coração abate até mais forte ouvindo isso. E assim, tem uma coisa, eu conversando com uma colega muito querida, que também tem trabalhado no doutorado sobre regularização fundiária, a professora Melissa Matsunaga, ela levanta uma questão que eu entendo essa questão de uma forma bem particular, mas eu gostaria de fazer essa pergunta para a professora Miriam, sobre como que foi visto nessas experiências anteriores, né? Porque eu acho que também não é uma questão fechada, sempre há casos e casos, situações e situações, mas como que a gente pode falar um pouco sobre a regularização fundiária como apenas uma titulação, levando em consideração esse adentrar na propriedade coletiva. Mas como que a gente pode pensar na regularização física, material, né, geográfica, ou falando num português bem claro,
a calçada, o meio-fio, o saneamento, em que medida isso precisaria vir antes para tudo ficar muito mais claro sobre o que é o público e o privado, e provavelmente eu acho que essa conversa extrapola para a propriedade coletiva, né? Mas eu queria fazer essa pergunta, eu estou muito curiosa para ver qual a visão da professora Miriam com relação a isso. Fique à vontade, professora. Bem, assim, dentre essas inquietações que nós vamos, né, ao longo do tempo, guardando, chega um momento assim que elas explodem, né? E são muitas perguntas, e cada vez mais sempre tive essa inquietação com os nossos marcos normativos, né? E de que forma eles auxiliam ou reforçam esse modelo que nós temos, né? E eu terminei, por exemplo, a minha dissertação de mestrado com uma frase que ela foi muito marcante, que ela diz assim, que a lei criada pelos homens, ela deve existir para fortalecer os contratos sociais existentes, né? E não para destruí-los, nem o homem e nem os contratos. Né? E que a gente tem observado que muitas das vezes essa limitação desse nosso sistema acaba reforçando isso. E aí eu venho me aprofundando nessa discussão de qual seria a alternativa, porque ela está posta, a propriedade coletiva ela está, né? Você tem imensas áreas ditas públicas do ponto de vista fundiário, mas do ponto de vista da cidade real, ela está lá, ela existe, que são as comunidades, né? as favelas, muito rotuladas e estigmatizadas. E aí a regularização entra nesse contexto como uma solução, como uma única solução, onde você reforça o direito individual da propriedade, ou seja, aquele cidadão ele precisa ter o documento dele para ele dizer que ele é dono. Mas na cidade, nós temos o direito coletivo, ele é mais, em determinadas situações, não é? Ele é mais marcante, ele precisa ser melhor trabalhado, porque às vezes o direito individual ele acaba reforçando. E aí a gente perde o sentido e a noção do que é a calçada enquanto um espaço público. Ela passa a ser meu e aí eu quero avançar cada vez mais no meu terreno, né, na minha área, e eu acabo ocupando a calçada porque eu ocupei toda a minha propriedade, o meu lote que é meu, eu ocupei todo, e agora eu quero construir um segundo pavimento, não tem espaço, eu faço a minha calçada na calçada. Né? Ou então eu quero aumentar o meu pátio e avanço na área que estava livre e tem um poste bem no meio, e aí eu faço a minha construção e o poste fica lá no meio do pátio, né? Então, esse modelo acaba reforçando essa compreensão equivocada do direito individual sobre o direito coletivo, né? E o direito, né, de todos. E aí, então, eu, como urbanista de formação, venho, ao longo dessa caminhada na regularização, entendendo que é preciso abrir diferentes olhares sobre o processo de regularização e que essa base normativa não dá conta, porque ela vem sendo, ao longo do tempo, manipulada, né, no sentido de melhorar, né, de flexibilizar e, às vezes, também muito criticada, né, por sua necessidade de também atender interesses do mercado, né? E nesse processo ela gera um conjunto de distorções. Mas nós não podemos esquecer que ela nasce, toda essa discussão, ela nasce nesse âmbito de discutir propriedade, direito de propriedade, e o que eu acho que é mais complexo é que a concepção dela surge da necessidade de regularizar loteamentos, né? De aprovar loteamentos. Então, ela tem muito essa proximidade com esse ato de regularizar, de registrar loteamentos.
E aí os avanços que foram surgindo, inclusive com a 11977, ela surge como um capítulo à parte na Lei do Minha Casa Minha Vida, que também é para quê? Para aprovar condomínios, né? Os grandes projetos do Minha Casa Minha Vida. Ele não vem nessa concepção de pensar a cidade, o ordenamento da cidade, pelo contrário, e ele reforça esses espaços de segregação, né? De exclusão. Então, e aí nós precisamos refletir sobre isso e começar a discutir outras alternativas. A 13465, ela vem no meu entendimento, para a questão urbana, ela diminui essa ênfase da titulação, porque ao conceituar que o processo de regularização, que envolve as 4 dimensões, a social, a jurídica, a ambiental e a urbanística, ela visa incorporar o núcleo, o assentamento, né, informal no ordenamento territorial. Eu gosto muito desse trecho, porque isso faz com que você traga para um primeiro plano a necessidade de buscar a regularização administrativa daquele núcleo urbano como todo. E aí você tira essa ênfase do lote. E aí ele diz que a titulação ela é posterior a isso, né? Então, eu gosto muito dessa noção que essa nova legislação traz, né? Mas ela também tem alguns pontos ainda que precisam ser melhor analisados, interpretados, para que a gente efetivamente trabalhe, né, a regularização como um instrumento de gestão urbana. E para isso é preciso separar que, de acordo com as diferentes realidades, você vai ter procedimentos diferentes. Então, não dá para seguir aquilo que está na norma da mesma forma em todos os espaços e em todas as escalas de ocupação que nós temos, né? E considerando a estrutura municipal que está posta para fazer frente a esse fenômeno que é de décadas e décadas e décadas, e em um ano, com um projeto de regularização, nós não vamos resolver essa questão, né? E aí a gente precisa ampliar, de fato, essas diferentes visões e construir novos caminhos para, de fato, fazer frente a esse fenômeno, mas assim, com essa expectativa que esse processo precisa ser gradual e que as universidades ela tem um papel fundamental na formação de novos profissionais com esse olhar e também dialogando, né, com a comunidade externa, no sentido de promover cursos de aprimoramento, aperfeiçoamentos, para inserir essas pessoas que já estão no mercado nessa discussão, porque nós precisamos, sim, construir uma política pública e gratuita para garantir regularização, dialogando com prevenção de conflitos e com assistência técnica para melhoria habitacional. Não...